Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrelacer. Hoje, com muita alegria, recebemos a nossa convidada Isabela. A Isa é a mãe do Henrique, esposa do Pedro, graduada em Direito, uma pessoa que tem uma história de vida incrível, que me tocou muito. Nós nos tornamos amigas depois disso, nos encontramos algumas vezes em grupos de oração, né, Isa? E eu tenho o privilégio, junto com o Gustavo, poder levar para vocês uma história tão edificante que eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer. Bem-vinda, Isa. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tô sentindo, assim, uma celebridade. Mas você é muito, muito especial mesmo. Isa, conta pra gente um pouquinho aí da sua história. Como é que foi o começo da infância, o que marcou muito sua infância, né? Conta pra gente. Lari, tava aqui pensando, né, antes da gente começar. É bom falar da gente, porque é algo que a gente tem esse conhecimento, né? E toda vez que eu falo um pouco dessa história, algo muito grande vem no meu coração, né? Que é essa gratidão a Deus por tudo, né? Então, comecei, assim, feliz de estar aqui contando isso, né? Bom, eu venho de uma família muito amorosa, né? Assim, um pai e uma mãe maravilhosos. Tenho 2 irmãs bem mais novas que eu, então quando eu comecei essa história que eu vou começar a contar aqui, elas ainda não existiam, mas meu coração já queria muito minha irmã, né? Então eu pedia muito pra minha mãe, minha irmã, ganhei 2, foi muito bom. Mas tudo começou assim, a minha história de superação de vida mesmo, de aprendizado, com 5 anos, né? Quando eu tive um acidente que eu caí do prédio, né? Caí do 5º andar, era o andar que a gente morava. E foi, assim, um choque na família. E aí, meu pai tinha saído para buscar minha mãe, que estava chegando numa viagem. Eu estava em casa, dormindo. E fui para a janela esperar minha mãe. Cortei um pedacinho da redinha, mas aquelas redinhas, você vai cortando, ela abre. Eu passei por ela e caí. Meus pais chegaram, eu estava lá embaixo no jardim. Consciente, conversando, o porteiro me achou, chamei por ele, falei, oi, essa filha da Ana Paula, do Miller. E ele, o que você tá fazendo aqui, menina? Eu falei, caí. E ali começaram dias muito difíceis, né? Meus pais me levaram pro hospital, eu cheguei no hospital um pouco grave, né? Precisei ser entubada, né? Tive uma fratura muito importante, né? Na bacia, então... Sabe quando, assim, surge aquela dúvida, como se dará daqui pra frente, o que nós vamos viver, né? Era o que meus pais ali estavam experimentando emocionalmente. Foram dias difíceis, né? Eu sempre fui uma criança inteligente, minha mãe sempre conversou tudo, o que tá acontecendo assim, 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 assado, nunca foi me escondido nada. Então, eu tinha consciência daquela gravidade. E vim de uma educação católica, né, eu estava numa escola católica, que era o Colégio Nossa Senhora, muito tradicional aqui da cidade. Então, aquilo para mim foi meu primeiro impacto com Deus, né? Por que eu tava passando por aquilo? Sentindo aquilo e, sabe, tudo parou ali. Eram muitos porquês. Eu comecei a questionar, minha mãe também não tinha resposta, meu pai também não, quem tinha essa resposta? Por que minha filha tá passando por isso? Por que nós, como pais, estamos passando por isso? E ao longo desses dias e dessa vida até chegar onde nós vamos chegar, né? Foram muitos porquês e muitas pessoas que entraram na minha vida e passaram por ela queriam me responder esses porquês de formas inúmeras, né? Castigo, né? Estava pagando por algum pecado, pagando por algo anterior a isso aqui, né? A essa vida. Era um que chegava até mim e nada me trazia nem conforto, nem explicação e só muita revolta, né? Porque que Deus de amor era aquele, né? Que uma criança estava passando por aquilo, né? Aquela pergunta, a gente sempre faz tudo certo. Por que Deus é esse, né? Então, eu falo muito que eu conheci Deus e briguei com Deus muito novinha. Então, dali eu precisava encontrar na minha vida algum propósito,
algum caminho que eu fosse seguir para eu encontrar esse Deus e para eu fazer as pazes com ele, porque era aquele sentimento que eu tinha, né? Estou brigada com Deus. O que aconteceu? Graças a Deus eu tive médicos muito bons, né? Uma família muito boa e tudo melhorou. Foi um milagre mesmo, assim, eu não fiquei com nenhuma sequela, nada, né? Andei muito rápido, fui muito esperta, né? Assim, todas as dúvidas ali da questão de saúde foram, né, contornadas e médicos muito bons nos ajudando, graças a Deus, né? E aí, eu vivi várias coisas, assim, de superação que me remetiam a essa época da minha vida, né? Então, por muitos anos eu briguei com qualquer religião. Nada acalentava o meu coração e trazia pra minha vida aquilo que eu precisava como resposta, né? E eu vivi por muito tempo, eu diria assim, sem propósito, né? Eu acreditava em nada ou em muita coisa ao mesmo tempo, não tinha... Mas eu sabia, sabe quando lá no fundo do seu coração você fala, eu vivi isso aqui por algum motivo, para ser usado por algum motivo, para ser bênção por algum motivo, para ensinar outras famílias que sejam, né? A minha família viveu isso, né? Então, aquilo no meu coração era muito latente, eu queria encontrar, por que isso, né? Qual o propósito disso aqui que nós estamos vivendo? E aí a gente fez muito curso sobre isso, né, Lari? Sim. É porque você falando, Isa, eu fiquei pensando aqui nisso, né? Da gente... que quando cada um ali... né? Eu fiz um curso com a Isa uma vez e cada um falou da sua dor no sentido, olha, o que foi que trauma te levou talvez a uma mudança de perspectiva? E na vida, às vezes, a gente não tem um só, né? Uma vez a gente conversou aqui com a Carol sobre trauma. E eu penso assim, principalmente quando criança, né, Isa? Nós gera esse sentimento de revolta até nos adultos ali em volta, né? Porque fala, gente, mas por quê? Mas por quê? E a gente fica nessa angústia. E ao você contar as histórias ali, eu me recordo que eu fiquei assim, meu Deus, que força, né? E me parece que você contou que um dia... Você estava fazendo uma cirurgia e o médico falou assim, estava falando com a sua mãe, você levantou? E foi não foi uma cirurgia, né? A gente tinha um médico e minha mãe, todo mundo perguntava isso pra ele, vai andar? Quando? Não sei o quê. E, de fato, ele falou, gente, não sei. Eu me lembro que ele falou pra minha mãe, não sei se amanhã, não sei se daqui uma semana, 15 dias, um mês, vamos fazer a fisioterapia. Eu tinha acabado de tirar o fixador externo, porque eu fiquei com o fixador externo por um tempo, né? Pra bacia colar. E aí eu falei, gente, não, tem alguma coisa errada. E aí andei com a minha mãe e com meu pai assim, na mesma hora, né? Que bênção. Uma bênção mesmo, assim. Alegria. Tanto é que, e depois, meus pais ficaram assim, eu não podia cair. Eu não aprendi a andar de bicicleta. Não sei andar de bicicleta, gente. Tô confessando uma coisa aqui. Porque minha mãe tinha medo de eu cair e machucar. Porque esse meu médico falava pra minha mãe muito isso. Ela não pode machucar, não pode sofrer nada de trauma, assim, de novo, né? Então, a hora que eu andei, assim, e tudo fluiu, que pensa, essa menina andou. E eu tenho certeza, não sei, mas que o próprio ortopedista ficou muito feliz, né? Lógico, porque ele nunca tinha pegado um caso desse, na complexidade que foi, assim, né? Essa fratura, e foi, cara, ele foi o cara pra mim, assim, né, porque ele melhorou. Depois eu tive um acompanhamento com um médico de fora, que era especialista em traumatologia infantil, assim, tivemos algumas coordenadas, lá mais na adolescência, ele achou que ia ter que me operar pra colocar uma prótese, e aí ele falou assim pra minha mãe, pro meu pai, essa menina precisa de natação, eu sempre fiz desde criança, mas eu faltava. Eu não sei nadar. E eu não sei andar de bike. Tá tudo certo. E eu fazia natação, mas eu faltava, sabe? Porque era aquela época de adolescência, a gente queria ficar no praia passeando com as amigas, eu dava um migué na aula de natação. E a minha mãe, e ele falou pra mim, se você nadar, você não vai precisar operar. Gente, eu acho que minha mãe e meu pai falavam aquilo na minha cabeça todos os dias, tem que nadar. E é verdade, fiz a natação por anos e igualou uma diferença que eu tinha na bacia e foi assim, não precisei operar, graças a Deus. Porque se eu fosse pra cirurgia, era outra dúvida, vai ter que quebrar tudo de novo. E a hora que colar, como é que vai ser, como se dará,
né? Essas perguntas da vida mesmo, né? E assim, Isa, você me falando, eu vejo que assim, esses questionamentos, eles nos levam pro patamar da fé. É claro que as histórias são incomparáveis, mas assim, só algo semelhante, assim, por exemplo, o Lucas, quando ele não falava, gente, pra mim, não tinha como uma criança não falar. Então, assim, como que você ensina uma pessoa a falar? Você olha pra ela e fala, mama, mama, e ela repete, né? E aí, não acontecia, né? Então, eu lembro que eu cheguei e falei assim, ele vai falar? E a Fona falou assim, a gente não sabe. Então, aquilo foi, sabe quando você sofre eu nunca levei um tiro, mas eu imagino que é um impacto que te joga na parede, assim. Foi aquela mensagem, ela foi em mim, assim, puf, aí eu parei e falei, quem vai saber essa resposta agora, né? Então, eu caminhei para essa dimensão da fé nesse momento da minha vida, porque eu não tinha isso tão forte no meu coração, sabe? Eu, assim, sempre fiz tudo, uma menina boa e tal, mas nunca tive essa devoção, sabe? E aí, nesse momento, eu tinha que subir de patamar, porque ou era aquele caminho ou não tinha caminho. Como é que você... Porque você sentiu esse caminhar para a fé tão nova, isso já foi crescendo no seu coração, Isa? Ele foi crescendo no meu coração, mas ele demorou. Foi um processo, assim, olha, eu passei por essa dificuldade na infância aos 5 anos, né? Passei meu aniversário de 6 anos na UTI. E aí eu fui encontrar, assim mesmo, na fé com Deus, com 17, 18. E aí, então, demorou. Eu passei por muitas coisas nesse caminho, inclusive a zero religião. Não quero nada. Não quero saber de Deus, sei lá. Uma força do universo, leis que regem esse universo, algo qualquer avesso à religião. Mas uma casa, uma família mesmo, converteu meu coração. E isso pra mim, assim, foi tão bonito, porque a coisa que mais acredito na vida é família. Eu venho de uma família que maravilhosa, que me faz acreditar em família todos os dias, né? Esse hoje é o meu principal propósito, sabe, Lari? Que bom! Família é meu principal propósito. Eu olho e falo, é Deus, né? O Pedro e o Henrique. Então, esse é meu principal propósito hoje, porque a gente descobriu que nós temos vários propósitos na vida, né? Mas foi uma família no dia a dia, na convivência, sem falar de vamos num culto, vamos fazer um curso aqui, nada. Observando como eles viviam em família, uma unidade ali que me converteu. Então, isso foi assim, quando eu comecei a observar muito eles, é uma família de um amigo do meu marido. Eu falei, gente, eu quero ser essa mulher, né, assim, uma mãe de fé mesmo, assim, de força. Não que minha mãe não fosse, mas ali, né, tudo que eu tava seguindo ali, né, mas a base mesmo, meus pais me deram, claro, né, eu vim de uma igreja católica, né, de uma criação católica, e a escola também foi algo assim, eu falo pra todo mundo, filho tem que estudar, toda criança tem que estudar a escola que tem princípio, né? É a escola do meu coração, sempre foi a vida inteira, meus amigos foram formados ali, sabe? Meu caráter foi formado ali junto com a educação em casa, né? Escola foi tudo. Mas ali, nessa família que a gente convivia, eles converteram meu coração pro alto mesmo, sabe? E aí, num dia, numa despedida desse amigo que tava indo morar fora, nós fomos num culto de despedida e ficamos. Nunca mais saímos. Meu marido veio também de uma educação cristã, da igreja evangélica, né? De uma escola também muito forte aqui em Uberlândia. E ele tinha isso já ali no coração dele também, sabe? Então, eu brinco que ele me deu isso. Brinco, na verdade, me converteu a isso, né? Junto com essa família, observando o dia a dia. Então, hoje, quando eu vejo que tem alguém sentado à minha mesa, dentro da minha casa, um casamento que, né, às vezes tá assim, eu olho pro Pedro e eu falo, a gente tem que ser essa família. Igual alguém foi na minha vida, sabe? Porque é claro que pai, mãe é muito importante, mas a gente sempre observa o outro. Sim, você concorda com isso? Sim. Quando você vai jantar na minha casa, você observa uma coisa
do casal ali, que você fala, nossa, interessante isso desse casal, não é assim? Porque às vezes, nos pais ali, a nossa vida, você tá no automático. Eu sabia que eu tinha uma família fantástica. As minhas amigas, eu tenho uma amiga que fala assim pra mim, eu só conheço 4 casamentos de verdade. E aí ela fala dos meus pais. É de emocionar, né? E é isso, ela era uma pessoa de fora que vivia muito dentro da minha casa, né? Ela foi uma irmã. E ela fala disso. E então é isso. Então, foi isso também que eu vivi com essa família. Eu olhava e falava, gente, olha essa família aqui, esse casamento, como que os filhos são. E aí, eles converteram meu coração aí eu encontrei, quando eu fui pra igreja, eu encontrei a resposta que eu procurei a vida inteira. Que eu tinha que viver aquilo para encontrar e para ajudar outras pessoas que vivessem qualquer outro tipo de dificuldade. Sem essa história de por que comigo. E sim, para que a minha vida e a minha história pode ser usada para abençoar outra família, outra criança, né? Outra mãe, outro pai, enfim. E nossa, é tão lindo isso, Isa, porque assim, essa escolha de Deus, eu penso que ela é pros fortes mesmo. Ela exige uma entrega que a carne às vezes luta contra, né? Então, esse período de aceitação, eu acredito que Deus ele é tão bom que ele vai moldando a gente ali. E aí, o nosso entendimento, quando ele chega, ele é muito completo. Porque a sensação que você me passa é esse, assim, olha, eu me dei o tempo, mas quando veio inteira a resposta, né? Que você tá falando, ela veio completa, ela não veio faltando, ela não veio com um PS embaixo, não. E isso é muito pessoal, né? Então, é muito gostoso de ouvir, porque dá muita esperança pra gente. É porque Deus é isso. Ele é tudo, né? Ele preenche tudo. Ele responde qualquer pergunta e não há... Tudo que é de Deus mesmo, não há dúvida. Sim. Né? Quando a gente tá com dúvida em alguma coisa, você fala, não, vamos orar, né? Vamos entender aqui como que a gente... O sim de Deus e o não de Deus não deixa dúvida. Concorda? Ele é perfeito. Perfeito. E assim, nós também, você falando de família, eu achei interessante, porque assim, nós também viemos de famílias com princípios, com valores muito consolidados, assim, muito... que sustentaram muito a gente, principalmente na época de faculdade, essas coisas assim, que é uma época mais desafiadora ali, né? Pouca maturidade, muita liberdade. E depois que nós nos casamos, a gente conheceu uma família também, um casal de amigos nossos. E eu lembro que eu falava muito com eles assim, por que todo mundo fica colocando Deus é fiel? Que adesivo é esse? Tipo assim, agora converti, cadê o adesivo no carro? Deus é fiel. Por que fica falando isso? Uma coisa que eu não tinha coragem de perguntar pra ninguém, sabe? Mas um dia viajando com eles, ele falou pra mim, né? Ele falou lá, Deus é tão fiel. E ele chama Tiago, até o nome do nosso filho do meio, né? E eu falei, tio, por que você fala isso? E aí ele me explicou como ele percebeu a fidelidade de Deus na vida dele, no desenrolar dos fatos ali, do planejamento. E alguma coisa naquela família era diferente, sabe? Alguma coisa, e assim, era aquela coisa que a gente olhava, o que você falou, a gente eu não consigo explicar. É o exemplo, né, amor? Assim, é igual a Isabela tá falando, é o dia a dia. Exato. Porque você tá presente, então não tem como a pessoa ficar... Não tem teatro, não ser artista, né, no momento. Então, assim, o exemplo fala mais que qualquer palavra, né? E eu lembro que aí eu fui pedir pra eles, eu falei assim, pode ir nessa igreja sua aí? Porque eu não sabia que podia. Falei, não, porque eu não sou nem batizada, talvez que eu nem posso ir, porque a gente vem de uma cultura, talvez de 50 anos atrás, que algumas pessoas realmente não podiam entrar em algumas igrejas, né, assim, se fossem divorciadas, ou alguma outra questão, né, a pessoa pedia pra sair. Apesar disso não acontecer já há muito tempo, né, mas assim, eu acredito que eu ainda tinha esse receio, porque eu falava, acho que não é qualquer igreja que qualquer um pode entrar, né? Ser repelido de alguma forma, né? Chegar lá no ser bem, e assim, foi um lugar vindo. totalmente diferente, né? A gente se sentiu acolhido. E eu vivi um negócio no início, assim, quando eu ia no culto, que o Lucas era mais... Tinha um autismo, não tava tão... não tinha evoluído tanto, né? Para o suporte 1. E ele, às vezes, gritava, né? E eu ficava com aquela sensação, assim, que eu falava, gente, aí o pessoal me olhava, assim, pra trás, né? Esse menino tá aí e tudo, e aquilo me dava uma angústia. Eu falava, gente, eu tenho que ir embora daqui, sabe? Aí eu comecei a não ir. E depois de um tempo, ele melhorou e tudo, mas daí eu, chegando em Uberlândia,
eu comecei a ver que tinha igreja que falava assim, não, a gente já sabe que é assim. Então, a gente vai te ajudar, não tem problema não, pode ficar em paz. Pode ir lá ouvir e tudo. Hoje a gente até vê o culto dentro da sala se precisar ficar com a criança, né? Então, assim, eu falo, gente, tudo Deus deu uma saída. Né? Deu uma forma de acontecer, de ser. Então, assim, parece uma coisa muito banal, mas é algo que sustenta a gente, né? O jeito que foi acolhido, que eu acredito que essa ida sua despretensiosa na igreja a primeira vez, algo ali te arrebatou. Eu jamais pensei que eu ia ficar ali pra sempre. Eu tava indo despedir dos amigos. Imagina, né? Tipo missa de formatura, eu né? falo pra minha amiga, você precisou ir embora pra eu vir, né? Assim, e olha a vida deles aí sendo usada, né? Porque, assim, foram amigos nossos de anos, assim, do meu marido de infância. E eles precisaram ir embora pra que eu fosse num culto. Né? Mas há tempo para todas as coisas, né? E Deus trabalha nisso, né? E o maravilhoso de Deus tá aí mesmo, né? Assim, naquele momento, eu encontrei uma resposta que eu procurava para aquilo lá da minha infância. Dali em diante, Deus me revelou outras coisas. Me puxou a orelha de tantas outras, né? Assim, e aí que tá. Eu acho que aí tá a grande chave. Aí, quando você entrou, eu entrei lá pra igreja, né? Frequentando o culto. Fiz todos os cursos que são maravilhosos, muito válidos, né? Mulher única, sim, né? Depois experiência do lar, que é lindo. Eu fiz, por último, agora, as 10 mulheres da Bíblia. E é lindo, assim. Aí você fala, nossa, eu tô ok com Deus. Olha como a carne é fraca, assim, né? Pecaminosa mesmo. Tô ok com Deus. Aí eu vivi a experiência mais dura da minha vida, que foi o luto. Arrebatou meu coração mesmo, assim, muito mais que lá na infância. Muito mais. São dores diferentes, mas ali foi assim, cara, eu tô aqui, eu tô colada, assim, com Deus, sabe? Eu pensava que ia orando, né? Tinha acabado de casar, entendendo, né? Eu e meu marido entendemos qual que é o propósito do casamento, aquilo muito, muito redondinho, indo pro culto e tal, grupo de oração. E aí vivi o luto. Eu perdi meu pai da Covid, né? Foi assim, ali eu falei, parei. Não tá pra brincadeira, né? E não foi uma revolta, não gosto de chamar assim, mas ali eu peguei pesado com Deus. Tipo assim, eu e você agora. Um novo embate, né? Como é que vai ser isso aqui, né? E foi doído demais. Muito, muito, assim. Porque quando eu precisei pôr isso na mesa, né? Tipo assim, foi isso. Deus, senta aqui. Vamos nós dois. Eu descobri coisas internas muito, né? Assim, da carne mesmo, né? De achar que... Porque eu não posso perder meu pai e outras pessoas têm disso? Porque isso é uma coisa inconsciente. Sim. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, lá na minha mãe, meu pai tava piorando naquele dia, assim, os médicos já tinham avisado que poderia ser a qualquer hora. Minha mãe tava me esperando chegar pra gente despedir do meu pai, ela me deu notícia, né? Ela falou, filha, seu pai tá indo embora, a gente precisa ir lá liberar a vida dele. Eu falei, não, eu não vou liberar a vida dele. Não, eu não vou entregar meu pai de jeito nenhum, assim. E aí eu falei pra ela assim, por que comigo? Por que nós, né, que temos um pai tão bom, Deus tá tirando meu pai, tanto pai ruim. Minha mãe falou assim, nunca me fale isso não, você tá doida? Por que não com você? A gente não é melhor, minha filha? Olha, minha mãe, no auge daquela dor, assim, latente, ela tava... Conseguiu me trazer pra realidade. Ela fez papel de mãe mesmo ali, sabe? E ali, eu fui trabalhar em cima disso, assim, né? Emocionalmente. Por que não comigo? Foi quando, assim, depois de algum tempo, de muito choro, eu passei um tempo sem orar. Quem orava lá em casa era o Pedro. Ele que orava. Minhas amigas me carregaram em oração mesmo, sabe? A minha família, assim, minha casa, minha mãe, minhas irmãs. Mas quando eu entrei mesmo, assim, que eu consegui, Deus me revelou que ali ele ia fazer maravilhas, né? E eu comecei a falar muito com as minhas irmãs.
Eu quero que nosso luto, nossa dor seja usado pra gente abençoar outras filhas, porque nós não seremos as últimas. E não é mesmo, né? Não é, sim. Então, caminhar esse caminho do luto com consciência cristã foi a diferença de tudo. Não há revolta, não houve revolta. Houve uma intimidade com Deus muito grande ali, de precisar mesmo entender, precisar conhecer e saber a morte. O que é a morte, né? Esse encontro de Deus, né? A gratidão de ter tido esse pai, de ter sido filha dele. Então, ali foi... Aí Deus me revelou maravilhas mesmo. E foi um processo de muito tempo também. Nada é do dia pra noite, né? Primeiro Deus te dá um consolo, depois ele te põe no colo, aí depois ele começa a te revelar, né? Foram muitos versículos, assim, que ele me revelou o porquê que eu tava vivendo aquilo, o pra quê que eu tava vivendo aquilo. E eu sempre falei que eu queria falar do meu luto mesmo, que eu queria ser... Não essa referência a ponto, assim, estudioso, né? Eu queria que qualquer filha que chegasse pra mim e falasse, me conta como é que é. Eu pudesse colocar essa filha no colo e falar, vem cá que eu conheço esse caminho. Sim. Né? Foi para isso. Isso foi a grande maravilha que Deus fez, né? Nesse processo todo. E dentre várias outras coisas, né? Isa, e nessas duas situações que você viveu, tanto na sua infância como a perda de seu pai, são vivências de dores íntimas e individuais. Sim. Porque assim, você teve essa situação na infância, suas irmãs, sua mãe, seus avós tiveram essa perda do seu pai, do filho, do marido, né? E o que foi o seu maior ensinamento que você teve? Que você falou mesmo, demora um tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Qual que foi o seu maior valor que você tirou disso? Além de mostrar a gratidão e tentar minimizar a dor de outras filhas, mas o que você tira de ensinamento, de maior ensinamento nessas duas situações que você vivenciou, tão importantes na sua vida? Eu acho que lá, assim... Nossa, a pergunta foi complexa. Lá na infância, o maior ensinamento é ali da unidade familiar, né? Eu precisei... Ali eu era filha de um colo, de uma força sobrenatural também dos meus pais de vencer comigo aquilo. Então, era íntimo mesmo aquele, né? Mas eles percorreram esse caminho comigo e, incrivelmente, eles me respeitaram em cada escolha. Então, quando eu não quis ir mais na missa, tá tudo bem, quando você quiser. Quando eu não quis ir mais, sei lá, onde fosse que eles iriam, né? Tá tudo bem. E eu fui estudar outras coisas e tá tudo bem. Eles me respeitaram até que eu encontrasse o meu caminho. Caminhando comigo, junto comigo nisso. Você é capaz, você é forte, você venceu, né? Então, foi algo muito assim. Essa gratidão por tudo que fizeram ali comigo. Eu não tinha essa consciência. Precisaram me ensinar e caminharem comigo. Então, a primeira experiência assim, que eu tirei foi da unidade familiar, ali, na infância. E já um respeito ao indivíduo, né? Seus pais respeitaram você. Sempre. Isso era uma coisa do meu pai e da minha mãe. Eles ensinavam a gente o caminho, né? Verdade, mas eles, né, Isa? Princípio, é isso, você. né, assim, meus pais não são da igreja hoje, né, mas eles me ensinaram princípios, então, eles sabiam que estavam me dando ali toda a ferramenta para que eu fosse construindo a minha vida. Então, na infância foi isso, muita gratidão, né, foi isso muito forte. Todas as vezes que às vezes acontecia alguma coisa, uma reclamação na infância, meu pai e minha mãe falavam, seja grata, olha tudo que a gente passou, né? Então, nunca houve espaço pra mimimi, entende? Pra negatividade, pelo que você fala, né? Nunca. Que eles eram muito positivos, muito, né? Muito. Do luto, foram muitos ensinamentos, mas eu acho que talvez pela maturidade da idade, né? O primeiro é isso, nenhuma dor é maior que a outra. São dores diferentes, né? A minha irmã perdeu o pai e ela tem um luto diferente do meu, uma forma de encarar o luto. Ela não tá errada, ela não tá atrasada, não existe isso. São processos
E Deus age na vida de cada um de uma forma. Mas a primeira grande lição foi isso, né? Que a dor é individual, o luto é individual, né? A grande lição também que o luto perdendo meu pai, né, trouxe foi de que a vida é hoje, a gente tem que aproveitar hoje, ser feliz hoje, falar que ama o outro hoje, se perdoar hoje e pedir perdão hoje, né? Eu tenho falado muito isso com o Pedro, eu não quero morrer com mágoa com ninguém, quero resolver minhas pendências, entendeu? Uhum. Porque se amanhã eu for embora, nossa, fiz as pazes aqui, né? E então isso foi algo, né, muito forte, assim, porque meu pai tava bem, pegou uma doença e foi embora. Nós vivíamos muito bem, né? Foi um ano de pandemia, sim, passei 6 meses dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Então, eu aproveitei muito meu pai. Eu tava meio triste, que na época eu tinha perdido meu emprego. Eu ia tomar sol, e ele tomava sol comigo todos os dias. Ele ficava ali me fazendo companhia em silêncio. Sabe aquela companhia de silêncio que te recarrega? Então, eu pude desfrutar. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Como que não vê Deus numa coisa dessa? Eu saí do meu emprego, fui ficar na casa dos meus pais, quase que metade do ano. Quando eu voltei a trabalhar, meu pai adoeceu e foi embora. Isso foi um presente que Deus deu pra gente como família, de ficar todo mundo junto, né? Então, isso é um grande ensinamento do luto. Até nisso a gente conseguiu olhar e falar, a pandemia foi uma bênção também dentro da nossa casa. Nós ficamos juntinhos, grudados, todos os dias, despedindo, sem saber que estávamos despedindo. E isso foi lindo. Porque não tinha, será que é hoje? Será que é hoje, né? Eu perdi minha mãe há, acho que tem 8 anos. E foi de repente, assim, né? Ela teve um mal súbito. E esse fim de semana eu falei com o Gustavo. Gustavo, é uma sensação que a gente demora a se acostumar, mas às vezes a gente se pega desacostumado com ela de novo. Porque você fica assim, gente, mas fulano não tá aqui mesmo, né? Porque eu não morava na mesma cidade que ela. Então essa sensação da pessoa, de repente, tá lá, né? Lá na casa dela e tal. Mas à medida que a gente vai entendendo isso, tem uma frase que no Mulher Única eu ouvi, que falava assim, é um descanso no que é eterno, que nos liberta do fardo daquilo que é temporal. Exato. E aí, naquele momento, eu falei, gente, eu tenho uma certeza tão grande que a minha mãe, ela descansou, que antes eu nem gostava dessa palavra descansou. Eu tinha, sabe? Assim, eu acho que ela precisa ser bem colocada, né? Eu tenho um primo que fala, não, mas ele não estava cansado. Não mas ela precisa ser colocada. Mas a grande falta de comunicação das pessoas é a falta do conhecimento, né? Às vezes a pessoa vai te dar meus sentimentos, por exemplo, e ela faz isso. Meus sentimentos, essa pessoa descansou, por exemplo. E aquilo pode soar de um jeito, né, ruim. Mas assim, a gente também tem que a gente também tem que olhar e falar, Deus, ela não tá vivendo, né? O que eu tô, ela não tá sentindo isso. Isso também é algo que a gente tem que aprender, né? Assim, a gente não tá na pele do outro, mas ele também, o outro não tem obrigação de saber, não tem jeito, gente, né? Não tem jeito. E uma coisa também muito forte, assim, que eu aprendi mesmo, foi de olhar e pensar assim. Na verdade, quem me ensinou isso durante meu luto foi uma prima da minha mãe, que perdeu um filho. E um dia, ela me contando que perguntaram assim pra ela, se eu tivesse que viver, suponhamos que exista isso, né? De novo, tudo isso aqui, e ter seu filho, mas você vai perder ele do mesmo jeito. Se queria ser mãe dele de novo, ela falou, agora. Eu viveria tudo de novo. E é isso. Eu viveria tudo de novo, até a dor, pra ter o mesmo pai. Sabe? Isso é muito bonito de ver no luto, né? Assim, é de falar que eu entendi. Descansar no eterno é a melhor coisa do mundo. Porque o amor também é eterno. Amor de pai e filha, de mãe e filho, sei lá, é eterno. Então, eu sei que ele me amou, me ama, né? E aí, agora, assim, sendo muito honesta com você, quando eu descobri também que existe um pai, que era o pai do meu pai, e é o meu pai também, que cuidou de tudo aquilo, ali foi uma paz. Porque eu pensava, foi um pai que levou um filho. Meu pai era filho dele, né?
e um pai que também tá cuidando de mim. Isso é maravilhoso, né? Descobrir isso foi assim, sabe? Essa sensação de, tem um pai que tá cuidando de mim, não tô sozinha, eu não tô órfã, né? E observar essa dimensão desse outro porquê, né, Isa? É assim. Que às vezes a dor que puxa pra lá, né? Pra falar, deixa eu te mostrar quem cuida de tudo. A minha dor precisou me levar pra esse caminho, né? Eu me lembro direitinho, quando a igreja voltou a funcionar, eu falei pro Pedro, eu vou voltar aí pro culto. Eu não tinha condição emocional daquilo, era muita emoção pra mim, né? Nos primeiros cultos, eu ficava lá no cantinho da igreja. Gente, se ninguém me visse, era melhor. Mas ali, eu falei pro meu marido, se eu não voltar, eu não vou sobreviver. Alguma coisa tem que ser uma força que vai me tirar desse buraco, né? Não adiantava só, sua mãe precisa de você, né? Suas irmãs, não adiantava. Isso, assim, eu sabia a grandiosidade disso. Nós precisávamos uma da outra. Eu não gosto da palavra, minha mãe precisa de mim. Não, eu preciso dela, ela precisa de mim. Juntas ali em família, nós precisávamos uma da outra, né? Mas eu precisava estar com Deus, porque senão... E ali, a dor ela foi encontrando um lugar, né? Eu fui ressignificando isso em Deus. Se não fosse por Ele... Assim, eu li vários livros, tudo ajuda muito. A gente compreende que você não é a única pessoa que estava passando por aquilo, sabe? Que existia processos, mas foi na palavra mesmo. Eu falo que foi palavra, oração e a igreja, né? A comunhão ali. Quando chegou uma pessoa na igreja, teve um culto lá que... Pega uma pessoa, a gente tem muito isso lá na igreja, né? Ora com uma família. Eu tava até sozinha, o Pedro não tinha ido. Uma amiga, uma grande amiga, foi orar comigo. Gente, ela fez a oração mais linda da minha vida. Então, se não fosse isso, a gente não estaria falando disso aqui, né? Verdade. E aí é entender isso em Deus, né? E é no tempo certo, Deus usa a pessoa para você poder absorver naquele momento, né? Não é naquele momento que você queria ficar só no canto e não queria conversar com ninguém, porque nada é forçado. Não. Eu acho interessante, tem até um filme, se não eu esqueço, chama Mostra-me o Pai, que é nesse sentido que você tá falando, que o que você absorveu, acho que é de 2021. A gente vê muito, é muito bonito o filme, fala dessa situação. Que nós todos somos filhos de um pai. Então, aí tem vários casos, né, que são relatados no filme, várias pessoas com brigas, revoltas em relação aos pais biológicos, os pais humanos, mas aí no final arremata isso, falando que, na verdade, você tem um pai. E você tem que confiar nesse pai. Isso. E isso já é mais que suficiente, é muito interessante. Muito mais. E você, Isa, é uma pessoa muito forte, sabe? Assim, eu me considero também uma pessoa forte relativamente, mas eu admiro muito pessoas fortes, assim. Se eu falar assim, Larissa, qual é aquela pessoa que você olha, eu vejo aquela que ela tem uma força, não digo uma força talvez colérica, de sair passando por cima de tudo, mas quem não se deixa abater, que deixa o sentimento vir, mas entende que tem que ter um movimento contrário àquilo ali, né? Então, assim, olha, diante de um impacto, como que eu vou resolver? Como que eu vou agir? Porque em todas as suas falas, é muito lindo ver isso, né? Você falou assim, eu não posso ficar desse jeito mais. Eu não podia, né? Eu ficava pensando, eu não tinha o Henrique ainda, mas eu pensava, gente, eu tenho um marido, essa casa precisa de mim, eu tenho um trabalho, tem pessoas no trabalho que precisam de mim, do meu trabalho ali, né? Então, eu preciso reagir. Como que eu vou reagir, né? E é isso, eu acho que essa é uma força, todo mundo tem essa força interior, né? Mas Deus traz muito, né? Essa força, mas da mulher mesmo, né? Sim. Como é que fazia? Eu tinha um marido, ele, né? Minha casa precisava de mim, eu sei a minha posição ali dentro, né? Sempre foi meu principal propósito ali, né? Família. Então, eu também tava fugindo daquele propósito. Eu precisava voltar pra ali entender que tinha um marido que precisava de mim, uma casa que precisava de mim, um trabalho que precisava de mim. A mim mesma, né? Porque nada disso ia funcionar se eu não estivesse bem. Né? Isa, e você conta pra gente uma vez, são duas situações que eu achei muito interessantes. Uma foi dos 30 anos, eu queria que você contasse pra gente desse marco.
E outra, que assim, quando você conta, sempre que você conta as histórias do seu pai, é aquela coisa assim, que a gente fala, cara, eu tinha que ter conhecido ele. Porque é lindo demais, é muito raro realmente ter pessoas assim, né? Você conta a história que ele levava Os kits, os né? kits de Kits, né? higiene no carro, que distribuiu. Conta pra gente um pouco desses dois momentos aí da sua vida e dessa Vamos lá. história. Pra gente entender, né? Aí, caminhando nessa parte com Deus, chegou um ponto do luto que eu entendi que eu estava equilibrada, entende? Uhum. Emocionalmente. Eu estava mesmo com Deus ali, de verdade. Eu sentia que eu já havia essa conexão real. Uhum. E aí eu falei, pela graça de Deus, porque Deus é maravilhoso, eu estava prestes a fazer 30 anos. E aí eu falei assim pro meu marido, quero fazer uma festa de 30 anos para comemorar o fim de um ciclo e o início de outro. Porque de agora para frente, a nossa vida vai mudar, né? Eu me lembro até que eu falei assim, Pedro, agora nós vamos caminhar assim com Deus, ó. O que Deus falar, nós vamos fazer. Se Ele falar, larga isso, nós vamos largar. E aí até teve um dia que eu sou muito controladora. Eu fui fazer um trem, assim, sei lá, não me lembro. O Pedro falou assim, mas já não ia caminhar com Deus? Tipo assim, você tá querendo controlar demais aqui, né? Eu falei, não, é verdade. Mas enfim, fui fazer essa festa de 30 anos. Toda mulher, né? E aí eu queria uma festa jovem, sabe? Uma festa de rock, que é algo muito meu e do meu pai, né? Eu não sou do sertanejo e tal. Queria uma festa de rock só de jovem, né? De adulto, né? Então, os amigos deixaram os filhos, eu ainda não tinha filho também, falei. E eu me lembro que eu queria fazer um discurso. Eu adoro falar, adoro discurso. Adoro que me chama, vem falar aqui pra pessoa, sabe? E eu pensando lá, fazendo um balanço, eu pensei, gente, eu sou uma mulher, assim, rica, milionária. Porque a hora que eu pus no papel tudo que eu tinha, né? Eu vim de uma família maravilhosa, eu tenho pais maravilhosos, eu tenho uma família estruturada, eu tenho um exemplo de casamento fantástico, que é o dos meus pais e o dos meus avós. Os pais dos meus pais têm um casamento, assim, fantástico, exemplar. Tios, enfim. Eu tenho um casamento muito bom, fortalecido mesmo, assim, de propósito. A gente entende o que é casamento de verdade, uma união, uma aliança. Eu tenho amigos fiéis e assim, companheiros de uma vida. Eu não tenho amigo de 1 ano atrás, tenho amigo de 20 anos, tenho amigas de 30 anos, né? Meu marido me deu os amigos dele a mesma coisa, amigos de muitos anos. Todos com casamentos muito consolidados, com família. Então, tudo que rodeia a minha vida é de muito propósito, de muito princípio. Eu falei, quer coisa mais rica que isso? Cheguei nos meus 30 anos, assim, no auge, sabe? Eu pensei, eu zerei aqui. Tudo que eu sonhei um dia lá atrás, eu conquistei. E aqui não é sobre dinheiro, né? Não era sobre o que eu conquistei. Nada, ali era sobre o que é de verdade, o que vai ficar, o que eu vou deixar para os meus filhos, entende? Então, foi um marco. Fiz 30 anos. Gente, eu me senti fazendo 30 anos, de verdade. A minha mãe brincava, tá achando que é a Xuxa, sabe? E aí, eu falei, né? Estou encerrando um ciclo difícil, mas de muito aprendizado. E tô iniciando outro. E agora, Deus vai me presentear. Agora eu quero desfrutar da alegria, do renovo. E aí eu descobri que tava grávida. Ai, gente, que delícia. Aí foi assim, né? Foi o presente, foi a resposta que Deus me deu, né? De que eu deveria viver o processo. Deveria confiar, esperar. Quando eu descansei mesmo em Deus, entendi e falei, estou pronta agora emocionalmente. Deus me deu o Henrique. Ai, Né? gente. Então, não foi, o Henrique não foi programado, ele foi um filho assim, tô pronta para isso, quando for da vontade de Deus, essa casa vai receber. E demorou 2 meses, eu tava grávida. Fui pega de surpresa, né? A maravilha de Deus foi bom. aí, né? E ali ele me respondeu, né? De fato, a gente chegou... Aí, agora que a gente começou outro game, né? Assim, A gente passa por todas as emoções novas da maternidade, vai passando por isso. E aí, todas as vezes que eu me lembro, assim, de tudo que eu vivi, eu olho pro Henrique e eu falo, o Henrique é uma resposta de oração, né? Esse presente.
E o meu pai, é muito fácil conhecer ele, né? Que aí foi uma coisa que eu e minha mãe, a gente fala, nossa, se meu pai tivesse aqui, a gente tava tomando puxão de orelha, que ele era uma pessoa super low profile. E aí a gente criou, né? Minha mãe criou, na verdade. Foi algo que foi uma rota de cura ali, que ela caminha, um projeto social que leva o nome dele. Porque meu pai era um cara que gostava de ajudar o outro. Ele nunca mostrou nada, era no silêncio, era com um dinheirinho que ele guardava, mas meu pai sempre teve um coração muito quebrantado para os andarilhos, moradores de rua. Então, sempre no carro dele ele viajava muito. Tinha cobertor, chinelinho, pasta de dente, escova de dente. Ele achava que essas pessoas tinham que ter, sabe, uma vida digna mesmo, tomar um banho. E ele ajudava também, ajudava outras instituições e tal. Meu pai sempre foi do trabalho social anônimo. Aí a gente foi lá, escancarou tudo, criou um Instagram, entendeu? Postamos, fazemos vídeo, que é o projeto Luz do Miller, né? Sim, leva o nome dele. Foi uma forma que a gente teve de homenageá-lo, né? De deixar isso como uma herança mesmo, né? E de inspirar, né? É isso que a gente quer mesmo, inspirar. Então, quando não é fácil, né? A gente precisa de apoio, né? De doações. Leva, busca, faz. Mas gente, é assim... É um consolo do céu mesmo, sabe? Olhar para alguém, ajudar alguém que tá precisando. Ó, a gente acha que eles estão precisando. Não é. Somos nós. Porque somos nós que ganhamos, assim. Quando a gente termina, assim... E eu, minha mãe, as minhas irmãs, a gente gosta de emoção, sabe? A gente gosta de fazer comida pra 200, 300, sabe? A gente é bem doida. E a gente sempre consegue, graças a Deus, né? E aí, quando a gente termina essas... São ações pontuais. A gente faz o ano inteiro, mas tem ações pontuais. Dia das crianças e tal. A gente olha e fala... Não tem cansaço aqui, sabe? É um bálsamo mesmo. Não tem nada mais lindo e melhor do que viver. E poder, né? Quando o telefone toca, a gente tem uma moça que a gente ajuda sempre. Ela liga e fala, gente, tô precisando disso. A gente movimenta, sabe? Esse movimento, isso gera vida. Isa, nesse sentido que você falou do aprendizado, né? Tanto que é bom fazer o bem. Santo Agostinho tem até um dizer, fala assim, se a gente soubesse, a gente faria o bem por egoísmo. Porque é muito melhor pra gente do que pra quem recebe. E seu pai gostava muito de futebol, né? Louco, eu vi no projeto, era São Paulino. São Paulino, né? Roxo mesmo. Na verdade, meu pai gostava de futebol. Ele assistia tudo. A minha mãe fala que ele assistia jogo repetido. Então, Gustavo... Ele, meu avô e meu tio são fanáticos por futebol. Mesmo. Mas ele era São Paulino. Eu brinco que ele tinha um pezinho lá pro Fluminense. Mas é porque meu tio é vascaíno, meu avô também, meu marido é vascaíno. Então ele não podia falar que era Flamengo, mas ele também não queria dar o braço a torcer que era Vasco, entendeu? Mas minha avó fala que na infância ele era Vasco. Mas ele era São Paulino, assim, camisa assinada, autografada. Ele amava. Meu pai sempre foi... Jogava bola, jogava bem. Todo mundo que me encontra assim na rua, que eu não conheço, fala, joguei bola com seu pai, ele jogava muito bem. E aí o projetinho é ele mesmo, né, assim. A fotinha do projeto, eu digo, a camisetinha de São Paulo. Meu pai gostava de tomar um chopinho. Então tem a canequinha lá do chopp, né. E a profissão, que era algo que meu pai amava, né, meu pai era juiz de direito. Mas não era... Ele amava porque era propósito mesmo dele. Meu pai era juiz de família e meu pai acreditava mesmo na conciliação das famílias. Ele vivia isso e acreditava. Ele deu, assim, vida para isso mesmo, sabe? Era que ele fazia com muito... Não pelo prestígio de ser juiz, porque ele, de fato, ele amava e gostava do que fazia nesse sentido, né? É gratificante ver. A gente encontra muitas pessoas também que... Olha como é maravilhoso descobrir a eternidade tá aí, né? Pouco depois que meu pai morreu, eu descobri uma cozinheira. Tava fazendo umas coisas pra mim, eu cheguei lá pra buscar umas coisas e ela falou assim pra mim, quero te dar isso aqui, de agradecimento. Eu falei, não, de quê, gente? Né? Ela falou assim, olha, o que seu pai fez na vida do meu filho, na minha vida e tal. Aí eu falei, não, mas isso era a profissão dele, né? Ela falou, não, Isabela, a gente sempre quis encontrar ele de novo. E quando ele faleceu, a gente chorou.
Gente, isso é maravilha de Deus para a nossa vida, né? Encontrar, ouvir tantas histórias, né? Assim, e no meio jurídico ficou assim, né? Era um cara que acreditava mesmo na conciliação das famílias, né? Meu pai não era a favor do divórcio, né? Ele achava que sempre tinha uma nova tentativa, né? Vamos conversar, né? Na questão da família, assim, conviver com os filhos, enfim. Foi um legado mesmo, assim. E do futebol, vamos ver, né, se o Henrique vai seguir. Porque o Pedro é vascaíno, Pedro né? é vascaíno. Você vai pro São Paulo, A minha mãe comprou uma camisetinha do São Paulo. No outro dia, o Pedro foi lá e comprou do Vasco. Eu falo, deixa usar tudo, gente, né? Assim. Talvez nem goste de futebol hoje em dia. Não, não tem jeito. Eu acho que o sangue é forte. Meu sogro também gosta, mas meu pai era fanático. Mas é uma situação interessante, porque igual a Isa falando, porque no direito, muito juiz, né, ele entende que ali, como geralmente é só bens que são discutidos, eles não dão essa importância ao ser humano, às pessoas envolvidas ali, né, e principalmente tem crianças, né, então é uma unidade familiar que está sendo quebrada, né? E como seu pai e você fala, vocês tinham uma unidade familiar muito forte, muito robusta, ele levava isso para a sociedade, né? Eu acho que isso tem se modificado, né? A gente tem visto aí muitos juízes mudando, né? Precisa ser técnico, né? É uma profissão que exige, né, ali a forma da lei mesmo, né? Decidir. Pensa, que difícil deve ser decidir sobre guarda de um filho. Nossa, muito pesado. Muito pesado. Eu acho. E eu valorizo todos os juízes. Eu sou fã-clube, sabe? Porque eu acho que eles estão num papel difícil. E eles são cobrados pela sociedade, né? Como que eles lidam. E cobrados pelas partes ali que estão no litígio. Mas entender isso profissionalmente é necessário, né? E eu acho que a sociedade está mudando, né? Porque tem, né, Gustavo? Tem que mudar. Nós estamos vendo famílias sendo dissociadas, concorda? O divórcio hoje está muito comum. Eu sou contra o divórcio. Minha mãe fala assim pra mim, minha filha, parece até um trauma. Você nunca viveu isso. Eu falo, sempre tem que ter. As famílias precisam ser reconstituídas, salvas, né? Eu sou super contra mesmo. E eu acho que a gente tem que... Tá separando? Não, senta aqui. Esse dia eu falei pro Pedro, tinha uma amiga que tava passando uns perrengues no casamento, falei, abri a nossa casa. Falei, minha casa tá disposta, minha mesa, meu marido, sabe? Vamos junto aqui salvar seu casamento, não vou deixar se separar, não. E assim, a força do legado, eu vendo você falar, né? Do seu pai, ela, com certeza, ela criou raízes muito fortes em todas vocês ali, né? Enquanto filhas. Junto com a sua mãe e tudo, porque olha, Isa... É o que você fala, são essas atitudes muito simples, corriqueiras, no anonimato ali que ele fazia, na profissão. Isso gera em nós um compromisso de fazer algo, não digo fazer o mesmo, não fazer igualzinho, mas assim, a gente precisa se mover. Fala assim, não dá pra eu viver minha vida fingindo que não existe dificuldade, que ninguém precisa de ajuda. Então eu vejo em você muito esse mover em direção a algo que seja valoroso pro outro, né? E isso é legado. Legado não é o que é valoroso pra mim, não é encher meu bolso, não é falar assim, comigo tá tudo bem, o resto. É o contrário, é falar assim, não, eu não vou conseguir deixar todo mundo bem, mas eu vou me mover nesse sentido. Eu quero estar disponível, né? E eu lembrei de uma vez que a gente encontrou pra falar de propósito, né? E você já tinha falado lá de um propósito de servir. E eu ainda tava no propósito dos números. E eu fiquei assim, nossa, mas a Isa tem um propósito assim tão nobre. E eu me achei super... Falei, será que a gente tá no mesmo curso, né? Porque será que era pra falar de uma coisa ou de outra? Mas foi quando eu precisei virar a chave e entender por onde começar, sabe? E aí eu falei, agora eu entendi. Então, eu mudei. Então, esses exemplos de vida, as nossas histórias de vida... elas impactam na vida das pessoas. Você tem uma história de vida que gera um impacto positivo na vida das pessoas. O Henrique vai ouvir sua história, suas irmãs vão contar, todo mundo vai contar essa história para saber que essa força que vem de Deus, ela é muito poderosa. É verdade. Sabe? Ela é muito poderosa. Então, assim,
E esse seu jeito, assim, decidido, eu fico pensando você, assim, criança, assim, vou andar, tá pensando o quê, esse médico? Eu dou conta, A minha mãe fala que é consigo. Maria Providência. Minha mãe chama assim. Mas a minha mãe é muito assim, né? Sim. Meu pai era, mas ele tinha sabe o backstage? Era minha mãe ali, né? Minha mãe é uma mulher muito sábia nesses sentidos todos, né? Ela... Tudo que ele fazia, os edredomzinhos que tava lá no carro dele, era ela que ia lá, comprava, escolhia. Mulher, né? Sim. Ela fazia o papel dela ali certinho. Mas eles ensinaram isso pra gente, esse servir, né? E a gente pode servir o outro com muito pouco. Às vezes com uma palavra de fé. Isso é servir, né? De estar ali à mesa. Isso é servir. Tem muitas formas de servir. É porque, de fato, hoje a gente tá num mundo que a gente olha muito pra si, né? Esse é meu maior desafio de realmente criar o Henrique, né? Ele precisa entender um amigo que vai precisar dele, uma pessoa que tá na rua, ele não pode passar e não olhar. Ele precisa olhar, entender que tem uma pessoa que quer um prato de comida, né? Tem uma pessoa que tá passando frio e ele tem em casa, né? Isso também é dar valor, no tanto que também é sobre números isso, né? Olha como a gente luta, né? Pra dar tudo do bom e do melhor, uma escola boa, roupa, comida, né? E tem gente que não tem nada. Sim. Que foi isso que a gente aprendeu na minha casa, né? Eu e minhas irmãs. Foi essa criação que meu pai e minha mãe nos deram. Igual quando nossa vida tem muita relação com inclusão também, né? Eu falei que eu também senti muito isso, assim, porque antes era como se assim, eu não preciso de ninguém da sala, não preciso nem conhecer os pais. Tem muitos pais que nem conversam no grupo com ninguém, né? Grupo de pais e tudo. E quando você tem uma criança com alguma necessidade específica, é muito importante o pai que vira pra você e fala assim, oi, tá bom, eu te vi. Nossa, dá vontade até de chorar. Você fala, nossa, que bom, porque eu preciso de ajuda. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, que o pessoal olhava pro filho dela e ela já não conseguia mais identificar que olhar era aquele, se era de dó, se ia fazer alguma crítica, se ia falar alguma bobagem. Difícil. E aí, a hora que a gente pra pensar, assim, não, peraí, então, como que eu abordo essas crianças? Se eu não sei como falar, deixa eu ver alguém falando, porque hoje tem informação pra tudo, né? A própria mãe, às vezes, vai fala assim, não, ele sabe fazer isso, aquilo e tudo, pode chegar e cumprimentar, ele reconhece. Coisas simples, mas que para aquele indivíduo ali vão fazer, assim, uma diferença absurda. Então, esse olhar, né, sair desse egocentrismo. Precisa. E é uma luta constante, né, Isa? Porque a carne vai trazer. Isso, e a gente peca mesmo, né? Isso. Tem vezes que eu também passo reto, assim, mas saber que preciso, né? Eu tenho isso como propósito hoje, né? Esse servir. Sabe o que a gente... Desculpa, pode concluir Não. aí, né? Só porque eu ia te falar que é tão forte isso, porque a gente conversou com você e a gente ficou pensando nisso. Aí a gente parou aqui no sinal da Nicomedes, e aí uma pessoa abriu o porta-malas do carro e tirou uma cesta básica e deu para aqueles venezuelanos que ficam. Aí na hora o Gustavo falou assim, olha aí, o pai da Isabela. Igual, aí ele levou a cesta, ele trouxe, entregou. E aí a família saiu meio que correndo, carregando aquela cesta. Como se fosse assim, ai, acabou, hoje eu posso ir embora, sabe? Eu já vou ter o que comer. E olha como... E o que significa isso, né? Eu não posso... E é engraçado, a gente atrai. Eu não posso ir no supermercado. Sempre tem uma família na porta do supermercado pedindo algo. Eu saio com compra pra mim, pra ela. Não dou conta. Não dou conta de ver alguém precisando de arroz, feijão, criança, né? Nem sempre eu tenho no porta-mala. Nem sempre dá tempo de eu parar no sinal. Mas eu faço esforço de ter. Ter essa visão, né? Essa ótica para essa necessidade olhar, do outro, né? Esse olhar. Olhar é melhor. E às vezes as pessoas falam, eu não consigo, mas dá pra treinar, né, Isa? Assim, quem acha difícil, eu acho que dá pra treinar. Até pra gente que aprendeu, é treino, né? Porque a vida é corrida. As pessoas estão cada vez mais, né? É um corre de trabalho, vida profissional e tal, mas precisa olhar pra isso e treinar. E isso pra mim, pra você, pra todo mundo, né? E são situações, igual eu falo assim, quando a gente vive em si, eu sempre falei assim, eu nunca fui de falar da vida do outro. Eu esperei sempre eu vivenciar uma situação, que aí você tem a real noção da situação. A gente pode até achar que é um pouco um bullying, digamos assim, mas eu não sei o que é ser mãe.
Eu não sei a transformação de um corpo e tudo mais. Então, assim, eu não tenho... pai é pai, eu sei o que é ser pai. Então, assim, eu também sei o que é ser pai do Lucas, do Thiago e da Isabela. Então, assim, agora você criticar o outro é muito fácil, né? Não. Então, assim, então eu falo muito assim, eu só aceito quem fala com propriedade a pessoa que vivencia aquela situação. Porque realmente é uma experiência bem mais complexa do quando você vivencia do que você ouviu falar. Então, assim, você teve essa situação sua na infância, você vivenciou aquilo. Então, essa vivência é individual, né? E transforma Agora, a família toda, né? Uma coisa que eu aprendi nesses 40 anos de vida é que a barriga da gente não dói uma vez só. Não. Entendeu? Então, assim, hoje você está precisando de uma situação, amanhã é de outra. O outro precisa de uma situação hoje, depois amanhã é de outra. E se o coletivo não estiver atento, a sociedade fale, né? Exato. Exato. Mas é isso, Isa. A gente tá caminhando pro final. Eu até sempre vejo que aqui é assim, né? Na hora que vai chegando no fim, a gente começa a lembrar de um tanto de coisa que a gente ainda queria conversar. Mas eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem, caso você queira deixar seja pra sua família, pro Henrique e o Pedro, ou também pra sua mãe, suas irmãs. O que você sentir no seu coração, assim, que você quiser falar aqui pra gente caminhar pro encerramento. Não, acho que é só agradecer mesmo, né, vocês. É muito bom falar disso, porque quando a gente fala, às vezes tem uma pessoa que tá ouvindo a gente e ela é, né, assim, abençoada mesmo. E esse é o meu propósito. Eu quero que as minhas palavras, as minhas atitudes abençoem a vida de alguém. Se eu abençoar uma, você abençoar uma, a gente abençoa 3. Amém. Né? E assim, a gente faz o que Deus nos chamou para fazer, né? Então é isso, agradecer mesmo a oportunidade de falar desse assunto, né? Que esses propósitos da minha vida é falar da minha família, do Pedro, do Henrique, da minha mãe, das meninas, do meu pai, do projeto, né? E contar a minha história que é de verdade, é real, né? De brigas, erros, acertos, mas o grande, assim, o que eu queria deixar mesmo, assim, é essa entrega e vivência com Deus, né? Tudo isso que eu vivi, que nós vivemos, é por Ele, para Ele, né? Isso. Então, não é a Isabela que tem que ganhar nenhum louro porque conseguiu entender o luto, ou porque tem um projeto social. É tudo por Ele, né? Para Deus isso, né? E também não é porque eu quero o meu lugar no céu. Não é isso, não é barganha, né? É porque Ele me chamou para isso, né? Ele me trouxe aqui, me escolheu para isso, para eu viver isso, para eu ensinar isso. E é isso que eu quero deixar pro Henrique, né? E pros meus outros filhos. Sejam eles biológicos ou espirituais, que a gente tem muito aí ao longo do caminho, né? E que a minha vida possa contribuir mesmo, né? Eu acho que isso é o entrelacer, não é? Isso mesmo, é isso mesmo. Eu fiquei muito feliz, assim, desde o primeiro dia que eu te conheci online. A sua vida já me edificou ali. Então, assim, você abençoou a nossa família com a sua história, com o seu jeito de ser, com a sua autenticidade, com essa sua verdade, essa sua força, viu? E eu creio muito que você abençoará muitas vidas. Amém. Muitas, muitas vidas. Obrigada. E pra gente foi, assim, um privilégio, um episódio, assim, incrível, emocionante, marcou a minha vida, tenho certeza que é do Gustavo. Nós vamos deixar aqui, gente, o Instagram do Projeto Luz do Miller, caso vocês queiram conhecer. É muito lindo, eu conheço, sei de todo... Vocês estão sabendo agora também de todo o propósito que tem, né, por trás dessa ação tão necessária, até num país como o nosso. Né? Então, Isa, obrigada. Obrigada, viu? gente. Obrigada, Estamos muito gente, Isa. felizes. Gente, gostaríamos de agradecer. Hoje tivemos aqui a presença de Isabela Couto Jorge, essa maravilhosa história. Até no sentido que Isabela falou, eu gostaria de deixar uma leve reflexão. Quem não vive para servir, não serve para viver. Todos nós necessitamos um do outro e juntos somos mais fortes. Se esse relato dessa maravilhosa história da Isabela fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguma pessoa que você entenda que será benéfico para ela, comente e estamos aqui prontos para novos episódios. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.